Olá, professores e professoras do ensino médio. Vamos dar início à nossa formação de etapa com enfoque no letramento e na sequência de atividade 4. Nós estamos aqui hoje iniciando, então, o nosso último encontro do primeiro bimestre. Mas antes, vou fazer aqui uma audiodescrição. Eu tenho a pele clara, os olhos azuis, os cabelos ainda com um pouco de luzes, mas sempre foram loiros, agora por conta dos cabelos brancos, né? Estamos fazendo umas luzes, eles são ondulados e estão à altura dos ombros, tá bom? Estou vestindo aqui, na verdade, uma roupa vermelha, de mangas curtas, com um enfeite dourado aqui no início do decote, tá bom? Parecendo uma meia-lua. E atrás de mim eu tenho uma parede de cor palha, com uma pequena estante com alguns livros. Bem, agradeço aqui também a presença dos intérpretes de Libras, que sempre fazem um belíssimo trabalho, né, na tradução aqui de Libras da nossa apresentação. Eu sou a professora Márcia de Matos Sanches, eu tenho formação em letras, pedagogia, tenho mestrado e especialização em língua portuguesa, mestrado também na educação, e a minha dissertação ela foi voltada à formação de professores, e desde 2003, desde a Teia do Saber, né, eu trabalhei aqui com formação de professores e gosto bastante, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar os nossos materiais aqui, a nossa tela, porque assim vocês podem acompanhar comigo, né, a formação para professores de hoje, na recuperação e aprofundamento. Aqui nós estamos falando do componente curricular língua portuguesa, a etapa ensino médio, e o tema é a sequência de atividades 4 do volume 1. Aqui, professores, para que vocês possam acessar, né, o Aprender Sempre, nós sempre recomendamos que vocês acessem lá a página da EFAP. Aqui também, se vocês visualizarem aqui, vocês podem ver que quando eu clico aqui, aparece, né, o link de acesso, então é possível também acessar esse caderno do Aprender Sempre, de língua portuguesa, né, volume 1, sequência de atividades 4. Quais são os objetivos, então, que nós temos aqui para hoje? Discutir o tema central do letramento com enfoque na oralidade, a partir de concepções teóricas enunciativo-discursivas. Então, teremos aqui uma breve abordagem, né, dessas concepções. Depois, nós vamos apresentar os objetos de conhecimento e habilidades essenciais da sequência de atividade 4, para, em seguida, analisar uma aula do Aprender Sempre, tendo como base o letramento com foco na oralidade. Então, neste momento, é interessante que vocês assistam também, posteriormente, o vídeo sobre a formação anos séries, né, professores do ensino médio, porque ali o professor, que inclusive ele também é da rede, né, da rede pública, onde ele vai tratar aí mais aprofundadamente sobre as atividades propostas nas aulas de cada série, né? Então, nós vamos pensar aqui também depois, posteriormente, sugerir algumas propostas metodológicas, pensando também na oralidade. Tá bom? Então, estamos aqui abrindo a nossa agenda. No primeiro momento, falaremos sobre tema central do letramento, com enfoque na oralidade, a partir de concepções teóricas, enunciativas, discursivas. Depois, nós vamos tratar dos objetos de conhecimento, habilidades essenciais. Aqui, nessa formação de etapa, eu falo de todas as habilidades, né? Mais especificamente, cada série abordará a habilidade específica das aulas. A sugestão também de proposta será meio variada, porque estamos aqui pensando em cada uma dessas séries, né, as propostas que se podem encaixar, então não ficaremos apenas em uma metodologia, apenas também outras, tá? Mais de uma. Vamos, então, aqui pensando na questão teórica, da base teórica. A nossa base teórica é Marcuski, né? E do ponto de vista da realidade, segundo o autor, né, da realidade humana, o homem é um ser falante, né?
e aquele que não necessariamente aquele que escreve. Dá até para nós imaginarmos, né, o homem pré-histórico, quando ele começou a se comunicar no mundo, né, provavelmente também fez igual os bebês fazem, né, com alguns sons guturais para depois poder pronunciar algumas palavras aprendidas, mas eles no passado nem tinham isso, né, tiveram que desenvolver, e para desenvolver passaram pelo desenho, né, assim como nós também fizemos quando crianças, nas fases iniciais da nossa vida, né, ali por meio dos desenhos, estamos aí já imprimindo, né, a nossa forma de ver o mundo. E a criança também faz esse movimento, isso que é interessante perceber, para depois se aprofundar na escrita. Então, para Marcuski, a oralidade não é superior à escrita, nem deriva da fala, pois a escrita não consegue produzir muitos fenômenos orais como a linguagem, que é a gestual, a prosódia, os movimentos do corpo, né, a linguagem oral. O corpo, os olhares, né, os movimentos, a expressão fisionômica. Então, a escrita, ela possui elementos significativos próprios, né, que não estão inseridos na fala, tais como o tamanho e o tipo de letras, as cores e os formatos de textos, né, os elementos pictóricos, quando tem ali os desenhos que operam imitando, né, os gestos, a mímica e prosódia, graficamente representados. Então, em síntese, ambas são práticas e usos da língua com características próprias, mas não necessariamente são opostas, pois permitem a construção de textos coesos e coerentes, né, sempre pensando nos pensamentos abstratos, nos usos de linguagens formais e informais, e suas variedades linguísticas, pensando na estilística, nas questões sociais, né, dialetais, respeitando, né, os diversos falares regionais ou de pessoas para pessoas, né, entre outras questões sobre a oralidade. Então, vendo aqui neste quadro, né, nós temos aqui que devem estar vinculados, o letramento e a oralidade devem estar vinculados à contemporaneidade, quer dizer, esse estudo da oralidade, ele não pode estar desvinculado do mundo contemporâneo, e as diferenças e as semelhanças entre fala e escrita não podem ser desconsideradas, né, nos seus usos cotidianos. Há pouco tempo que tem esse olhar, né, muitas vezes a oralidade, ela não era aceita, né, no ensino tradicional, não era aceita, pois se vislumbrava apenas a norma padrão, né, aquela tida como correta. E hoje percebe-se que há uma riqueza enorme com relação a esses usos da oralidade, principalmente com textos literários, poemas de cordel, algumas falas em histórias de quadrinhos, são mesmo nos próprios romances, né, mais atuais, existe, então, essa possibilidade das variedades linguísticas, né? Então, no segundo momento, que a linguagem, sob essa perspectiva, né, de interatividade e iniciativa discursiva, é sempre pensando nesse texto, né, de práticas complementares e socioculturais. Quando nós pensamos nas práticas de letramento, nós estamos aqui também tendo por foco os usos, pois o que determina a variação linguística não são necessariamente as regras da língua, nem a morfologia, mas sim as manifestações de usos que os falantes fazem no ato comunicativo verbal, oral ou escrito, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui, no caso, o letramento não equivale à aquisição da escrita, porque existem letramentos sociais que se desenvolvem fora da escola também, devem ser valorizados. Então, como diz Marcuski, né, o letramento ele não é equivalente a essa aquisição da escrita, porque existem, né, esses letramentos sociais que vão surgindo e se desenvolvendo à margem da escola, não precisando, por isso, serem depreciados. Por isso que se deve respeitar, né, as diferenças entre fala e escrita, considerando os seus usos no cotidiano. Então, são elementos muito importantes a serem observados, né, como práticas
pedagógicas, né, que os estudantes devem sempre acessar variados gêneros, tanto no campo da escrita quanto da oralidade, né? Para Busato, que é citado na obra de Roxane Rojo, letramentos são práticas sociais plurais e situadas que combinam oralidade e escrita de formas diferentes, em eventos de naturezas também diferentes, e cujos efeitos ou consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas finalidades específicas a que se destinam. Então, a oralidade e o letramento não podem ser vistos de forma isolada, como já dizia também o Marcuski, né? Ou seja, fora da escola, pois tanto a linguagem informal quanto a linguagem formal dependem da situação comunicativa. Então, como nós falamos, né, histórias em quadrinhos, às vezes no falar entre amigos, né? Aí o estudante precisa se posicionar entre essa questão também de quando usar a norma padrão, por isso que ele também deve dominar a norma padrão, né? E bem como as outras linguagens, como as gírias predominantes no mundo atual, por isso que é contemporâneo. Imagina se eu falasse gírias do meu tempo, né? Meu tempo é hoje também, mas quando mais jovem, as minhas gírias já não fazem mais sentido para os jovens de hoje, né? Então, eu preciso aprender também essa linguagem dos jovens se eu quiser me conectar com eles. Então, veja, professor, muitas vezes nós temos que estar nos atualizando também com esses falares, né? Então, se o falante conversa entre amigos, ou escreve mensagens ou cartas entre eles, né? Ou os WhatsApps, né? Que a gente já vê essas mensagens rápidas, instantâneas, em aplicativos, pode fazer uso da informalidade também, né? Mas, se está assim numa situação de formalidade, onde estamos diante, às vezes, de um empregador, né, de uma pessoa que vai nos dar um emprego, dependendo também de como é a empresa, eu preciso, ou estou conversando com alguém hierarquicamente superior a mim, eu preciso rever, né, a forma de conversar e de falar também. Então, tanto na escrita quanto na fala, exige esse cuidado, né, com a norma padrão quando se está estabelecido nessa situação comunicativa. O conceito de letramento, né, para a Kleiman, amplia a visão da relação entre o oral, né, essa ideia do letramento vai ampliar a relação entre o oral e a escrita. Ela deve ser vista como uma relação de continuidade e não de oposição entre a oralidade e as produções escritas, uma vez que são evidentes as relações existentes entre usos da língua falada e da língua escrita, né? Então, o que se tem aqui de Kleiman, né, de também Roxane, citando Busato, nós temos aí essa ideia de que letramento hoje é essa questão do aprofundamento, né, dos usos que nós temos em relação à língua e à linguagem. Quando nós temos também que refletir sobre essa questão das relações entre a oralidade e a escrita, nós temos aqui também, segundo Marcuski, né, que não há uma dicotomia real, nós estamos aqui na letra A, né, as relações entre oralidade e escrita não são dicotômicas, que para Marcuski não há uma dicotomia real entre oralidade e letramento, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos nos quais ambas, né, tanto a oralidade quanto a escrita, são práticas que se acham presentes, né, no mundo moderno, na sala de aula, na sociedade como um todo. Quando nós pensamos em oralidade, no aspecto oralidade e letramento, que são realizações enunciativas que exigem situações de produções específicas, né, nós estamos aqui pensando na questão do uso, né, da mesma língua em situações e condições de produções específicas e situadas, que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, mas também do domínio da vida social, né? Então, não se desvincula o mundo social, a vida social, a prática cotidiana, também, né, desses elementos que nós vamos aí ter que pedir para que os nossos estudantes produzam os seus textos, né? Então, aqui pensando no letramento como uma prática social, também se estabelece aí a ideia de poder social, né?
porque a questão do letramento, que é uma prática social, está estreitamente relacionada às situações de poder social, situada nos domínios discursivos e muitas vezes se acham fortemente imbrincado nas práticas orais, né? Então, não se concebe mais, né, separar a oralidade dos contextos de escrita também, porque nós temos textos escritos que também representam a oralidade, né? E às vezes nós estamos em situações de oralidade que estamos muito recorrendo ao padrão normativo, né, das regras de norma padrão, para poder falar de uma forma mais relacionada à formalidade, né, nos contextos formais. Então, quando nós pensamos aqui, né, nesse documento curricular que está no Currículo em Ação, né, as práticas de oralidade, elas estão ancoradas na concepção de textos multissemióticos. Este é do ensino médio, é o olhar que o Currículo em Ação tem sobre essa relação de práticas da oralidade, né? Então, elas são muito vinculadas na concepção de textos multissemióticos, porque estamos pensando aí nos multimodais também, né? São variados gêneros, com a questão de, a partir de variadas construções possíveis, nas quais as vozes dos estudantes devem ser respeitadas como protagonistas capazes de refletir acerca de língua-linguagem, tá bom? Então, todos os estudantes do ensino médio que estão mais maduros, né, em relação aos anos finais ou iniciais, é óbvio, podem aí sim discutir e refletir muito mais sobre as questões, né, dos usos da língua e linguagem, pensando na questão da oralidade, do respeito que se deve ter às variantes linguísticas, né, nas questões da regionalidade, dos falares de grupos, né, que podem ser ali estabelecidos também. A aprendizagem e o desenvolvimento deve acontecer em esferas sociais públicas, formais, comunicativas, cujos usos da língua podem ocorrer tanto na escrita quanto na oralidade. Os estudantes devem ser competentes na fluência das duas práticas, tanto a escrita e oral, e aqui, se eu já não disse um dia, Evanildo Bechara disse que todo falante deve ser poliglota da própria língua. Eu gosto muito dessa frase, porque ela sintetiza a ideia de que os estudantes, né, têm o direito de dominar esses níveis de linguagem diferenciados e, inclusive, né, a variante normativa dentro da norma padrão. Isso também é um direito do estudante para que ele possa também caminhar, se ele desejar ir para uma faculdade pública, por exemplo, ou outras situações que exijam redações, né, tendo ali uma forma de escrita mais formal, né? Então, são produções que o estudante precisa também ter essa forma, tanto no falar, quando se apresentam em seminários, em entrevistas, né? São pontos importantes a serem tratados com os estudantes também. Ainda dentro do currículo em ação, o currículo traz Koch, né, a Ingdori Koch também, que ela afirma que há textos escritos que se aproximam da linguagem oral, tais como o bilhete, a carta familiar, textos de humor, entre outros. Interessante, né, esses exemplos que ela traz. Há textos falados em que se aproximam da escrita formal, que eu acabei de falar, né? Conferências, entrevistas profissionais para altos cargos administrativos, dentre outros. Há ainda os tipos mistos, além de muitos outros intermediários, né? Onde que ora eu falo usando uma gíria, ora eu posso também falar e usar aí a prática mais normativa, né? Então, as práticas de oralidade são ferramentas para o domínio da língua em situações sociais e de forma consciente. Então, o estudante, se ele estiver usando uma gíria, ele tem que saber que aquele momento é específico para isso, né? E se ele precisar de uma situação mais formal, ele também precisa ter essa condição, essa competência para poder tanto escrever quanto verbalizar, né? Estamos indo, então, para um segundo momento, onde eu apresento esses objetos de conhecimento tão importantes, né, para vocês, professores, e pensar
por que que eu devo olhar para as séries anteriores ou posteriores a que eu leciono? Por que que eu tenho que olhar esses objetos de conhecimento, essas habilidades essenciais, né? Por que será que eu tenho que fazer tudo isso? É por uma questão meio óbvia, né, professores? Porque quando eu sei daquilo que eu vou ter que lecionar em sala de aula, da construção das minhas práticas pedagógicas, e ainda mais sabendo o que o meu estudante precisa aprender para que ele possa acessar a próxima série com seus conhecimentos cognitivos mais apurados, né, de forma que ele possa compreender de forma melhor os textos, né? Então, eu estou trabalhando nesse sentido, eu estou auxiliando o meu estudante, né? Então, é uma prática muito legal. Aqui eu trago, eu não sei se todos podem, né, acreditar no que eu vou falar, mas eu vejo assim, que quando eu tenho essa articulação, né, do tema central que eu estou aqui pensando, bom, estamos falando aqui do letramento, mas eu estou pensando nesse momento na oralidade. É óbvio que não se ensina de forma fragmentada, mas se hoje a minha atividade específica se fundamenta muito mais na oralidade do que na leitura, não tem como ficar sem a leitura, né? Sem a produção textual, nas linguísticas, né? Então, veja, são todas embrincadas na mesma sequência de atividades. Só que o nosso olhar hoje, né, está encerrando, né, esse conjunto de ideias de letramento, pensando nos eixos, né, da língua portuguesa, nós estamos aqui pensando, na primeira série, existe aí um objeto de conhecimento chamado processo de produção. O que é que o estudante vai ver? Olha só que interessante. O próprio título da aula 1 já nos traz uma questão de oralidade, porque o título é Diga aí. Diga aí é uma expressão muito, né, muito semelhante a alguma gíria que os estudantes ainda falam hoje em dia. Então, o diga aí, por ser uma expressão em gíria muito usada pelos jovens, né? Então, chama a atenção desse estudante. Nessa aula, o gênero textual estudado é oral, é a oralidade, pois trata-se da entrevista por meio da qual os estudantes definem os contextos de produção, circulação, recepção, né, desse texto, que é muito usado no campo jornalístico e midiático. Há também a proposta de leitura silenciosa e depois em voz alta. O próprio caderno orienta nesse sentido, né, que se leia em voz alta, selecionando, por exemplo, quem será o entrevistado ou entrevistador. Seria também interessante, né, que se colocassem esses dois elementos, né, como personagens dessa entrevista, para que essa leitura fique mais interativa. E aí, então, depois são propostas algumas perguntas disparadoras acerca do tema da entrevista, de maneira que os estudantes oralmente possam ir respondendo. Identificam os pontos de vista, os valores e os atos de linguagem, observando os padrões ideológicos que estão ali permeando, né, a fala do entrevistado e do entrevistador no texto escrito. Na aula, outra gíria se liga, né? Os estudantes posicionam-se em relações a preconceitos de qualquer natureza e têm como baseados, né, como base alguns fragmentos da Constituição Federal que trata dos princípios fundamentais brasileiros, né, sobre a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como os direitos e garantias fundamentais, de acordo com o artigo 5º da Constituição, em que todos são iguais perante a lei, e aí vai, né, por um pouquinho mais. Há também momentos em que se posicionam exercitando formas de argumentar a partir de temas polêmicos, argumentando respeitosamente essa ideia, né, o modo de pensar dos outros, sempre de maneira também educadamente refutando ou sustentando os seus próprios pontos de vista. Para isso, eles ouvem podcast, discutem sobre a relevância desse recurso midiático, né, para que possam planejar e produzir os seus próprios textos e, quem sabe, também os seus podcasts também, né? Deve também pensar sobre os elementos multissemióticos quando eles forem a apresentar, então, os seus textos escritos e produzidos para um podcast, né?
Na segunda série, o objeto parece pequeno, né, que são práticas de linguagem, mas também aqui se fundamenta aulas em que os estudantes acessam os recursos utilizados pelos enunciadores, no sentido de obterem a adesão. Estamos aqui falando de artigo de opinião, né? A adesão do público-alvo, em que os textos argumentativos se destinam aqui também, né, para as vozes alheias. O que são essas vozes alheias? É como o enunciador ou como o estudante, ao produzir o seu artigo de opinião, ele precisa ter, né, outros elementos, por isso que ele pesquisou alguns textos de cunho mais científico, né, para que ele possa levar para a sua produção textual, dependendo do tema, para que possa fundamentar o seu posicionamento, o seu ponto de vista, né? Pode também haver aqui, para essa ideia de situação comunicativa, né, nesse sentido de convencer, persuadir, obter a adesão do outro, né? Então, sempre pensando nesses recursos linguísticos também, que são capazes, por isso que os modalizadores também são tratados, né? Nesses exemplos de sequências de atividades. Há também aqui um relato do mundo real, é apresentado para eles alguns fragmentos de textos em que alguns são relatos da vida real e outros são textos literários, e eles precisam reconhecer, né, o que é mundo real e o que é ficção. Então, o que pode ser no campo da notícia e o que pode ser uma história, mesmo que tenha um crime, mas que está no aspecto literário, né? Então, é muito importante também, porque muitas vezes eu já ouvi advogados utilizando a literatura, né, para fundamentar algo, por exemplo, chamado indúbio pro réu, que quer dizer, né, na dúvida favorável ao réu. O que significa isso? Significa que, se eu citasse, por exemplo, o caso da Capitu, né, de Machado de Assis, em que se tem ali uma acusação de que ela traiu, e que, como não há provas, né, não podemos condená-la. E então, se houver, às vezes, eu já ouvi alguns advogados citando, né, obras literárias para que pudessem ali fundamentar a sua tese de defesa. Então, é muito importante também olhar para esse campo da literatura, não só no momento de distração ou de deleite, mas também para que eles possam fundamentar as suas próprias argumentações em textos do mundo real. Então, aqui é importante, né, que sempre se traga essa linguagem literária e também a não literária, como eu disse também aqui, pensando também nos usos. Aqui é um elemento que está sendo tratado em uma das aulas, sobre os verbos, os elementos de coesão e coerência, as expressões que contribuem, né, para a construção de sentidos, as seleções lexicais, né, que identificam a fala do coenunciador nas produções textuais argumentativas. Depois, esses estudantes, todo esse conjunto de aulas, eles vão, então, pensar no seu planejamento, na roteirização do seu plano, para poder desenvolver, então, o seu texto artigo de opinião, tá bom? Na terceira série, nós temos, então, uma situação comunicativa, o objeto de conhecimento, contextos e interlocutores. Nesta aula 1, para o começo de conversa, esse é o título, né? Já vê, já está conversando conosco, já é um momento de oralidade também, né? A aula chama-se Para Começo de Conversa. Há uma proposta de atividades que apresenta para os estudantes as variedades da língua, da língua falada em diferentes textos, de maneira que eles reconheçam o gênero textual romance, os processos evolutivos dos usos da linguagem, no primeiro, onde se estabelecem, né? Imagina, um romance escrito hoje no mundo atual, contemporâneo, em relação ao romance escrito por Machado de Assis, no período de Machado de Assis, por exemplo, né? Então, muitas vezes, as personagens têm uma outra forma de linguagem, né? Hoje pode estar muito mais voltada à informalidade, se assim se cabe, né, nessa personagem que está sendo ali retratada. Então, quando se tem aí essa questão desses processos evolutivos dos usos da linguagem, né?
No primeiro momento, o foco está na sensibilização e na leitura de textos para identificar a variação linguística e as marcas de oralidade presentes no romance. No segundo momento, há algumas propostas de análises de elementos da narrativa a partir de alguns fragmentos literários. Então, há alguns estudos sobre o trecho de algumas obras de Guimarães Rosa, né, onde esse autor traz para nós, né, a cultura regional do sertão brasileiro, dentre outras, né, de aspectos muito importantes que traz aí este autor, principalmente observando se a visão realista do seu romance, né, regionalista, é uma forma de denúncia social. Nós sabemos que sim, né? Sobre a realidade brasileira e as diferenças sociais degradantes dos sertanejos, e estávamos, olha lá, em 1930. E por que não trazer agora também para o nosso momento atual, em que os nossos sertanejos também sofrem muito, né? Aí as questões também das diferenças sociais existentes, quanta coisa nós podemos aqui acrescentar. Então, é reconhecer o uso da norma padrão nesses textos, né, jornalísticos, porque eles podem e vão produzir textos, né, que têm essa ideia de uma escrita mais formal, né, pensando nos jornais, né, então eles vão escrever um artigo de opinião. Por isso que também, veja, mesmo que outras séries ou outros anos tratem também do artigo de opinião, aqui o caminho é aprofundado. Então, nessa aula 5, o que você pensa sobre isso? Esse é o título, né, da aula. Os estudantes devem refletir acerca do uso de registros orais e escritos por meio de vários questionamentos. Então, existem alguns questionamentos que perguntam se eles utilizam mais a linguagem formal ou informal, se os seus colegas, eles podem fazer perguntas entre os colegas também, né? E aí, então, cada um vai se posicionando também evidenciando os temas polêmicos e vão planejando também a escrita desse artigo de opinião e vão socializando e também autoavaliando-se também. São todas essas propostas que são aqui colocadas, que eu acho interessante, professores, que vocês também façam esse estudo, esse movimento, para que sim possa entender por que eu tenho que conhecer a habilidade essencial, por exemplo, da primeira série, que é analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local, desculpa, perdi aqui, elementos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, todos esses movimentos multimediáticos, né, e multissemióticos, né, pensando também em outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, né, sempre incluindo aí as culturas juvenis, pensando em vlogs, podcasts, às vezes o professor dominando também o gameplay, né, e levando para os estudantes nessa construção também de várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista crítico, editorialista, ou articulista, leitor, vlogueiro, booktuber, entre outros, né? Texto longo este, vou beber uma água. Na segunda série, é relacionar em artigos de opinião e anúncios publicitários opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. Percebam a profundidade de temas que trazem à tona, né, tanto gêneros vinculados a digitais, né, aos ambientes também digitais. Então, vamos resolver o problema na terceira série, nós temos aí resolver problemas da oralidade na produção de texto escrito, visando adequar o texto à intencionalidade comunicativa também. Estamos indo, então, para a nossa análise da aula 6, que é tirada da primeira série, chamada Atenção Ouvintes. Essa aula foi escolhida, pois é que também se conecta com a habilidade essencial relativa à análise e discussão de produção de temas por meio do recurso podcast que faz uso da oralidade. Então, nós vamos rever aqui a habilidade, nós já revimos, né? Nós vamos aqui apenas olhar mais para o nosso objetivo, né?
vamos ver esse quadro de proposições também das aulas, analisar, então, rapidamente uma aula 6, que será mais aprofundada, né? Outras aulas talvez, mas na formação de anos séries. Então, peço que vocês assistam também a esses vídeos, por serem muito importantes. Então, essas proposições, eu sempre mostro esse quadro e acho importante, porque o professor pode ter em mãos, né, esse quadro anotado no seu blog, no seu diário de bordo, nos cadernos ou em papéis, né? Aí, esse conjunto de aulas e trazendo aqui o objetivo de cada aula para ele pensar e refletir. Então, nós estamos na aula 6, atenção ouvintes, e o objetivo é produzir individual e colaborativamente textos de gêneros textuais no campo jornalístico midiático para informar ou influenciar a formação de opinião. Então, veja, está aqui tratando, né? Então, essa aula, ela é toda formatada para a construção de podcasts, estão pensando na gravação. Se estamos pensando em gravação, nós estamos pensando nos elementos de oralidade, né? E aí vamos pensar na qualidade da dicção, no tempo dos turnos da fala, nos efeitos sonoros, nos usos de linguagem formal e informal, nas estratégias de escuta, tudo isso está sendo aqui orientado, né, nesta aula 6, e que vai ser aprofundada, né, como disse para vocês, pensando, então, naquele ideal, né, de aula onde o estudante reflete sobre a escrita e sobre os outros elementos também, os outros eixos, mas aqui no caso sobre a oralidade. Então, sintetizando essa aula, o percurso que os estudantes fizeram foi acessar primeiramente o caderno do Aprender Sempre. Eu acho também interessante que o professor, ele também já faz esse movimento, né, antes de ir para a aula, ele já olhou todo esse conjunto de aulas e peça também para os estudantes que ele olhem também todo o conjunto de aula para então chegar sabendo mais ou menos o que vai ver, né? O professor orienta sobre o roteiro de um podcast, os estudantes elaboram esse roteiro, estudantes refletem sobre os elementos da oralidade em podcasts, incorporam a prática de escuta, de leitura e de produção de textos e preparam-se para a socialização em outra aula, a próxima aula que vai ser programado isso. Então, estamos aqui chegando ao momento das propostas, e como já disse, são propostas variadas, porque a cada série cabe uma metodologia e não especificamente uma única, né? Como estamos falando em metodologia, debate regrado, nós podemos pensar que ele está inserido na oralidade, que os estudantes vão verbalizar os pontos de vista sobre o tema, há sempre essa ideia de negociar, refutar argumentos e relatar experiências, né? O debate regrado é um gênero argumentativo oral, ele ocorre por intermédio de interações entre os estudantes que mobilizam estratégias argumentativas, defendem posicionamentos. É bom sempre fazer alguns questionamentos para levantamento prévio, né, dos conhecimentos, se eles já assistiram a algum debate, ou em televisão, ou pessoalmente, se eles já também fizeram debates na sala de aula, que tema que foram discutidos e como que ele se preparou para isso. É importante sempre também dar uma ideia de quem serão os debatedores e quem serão os moderadores. O moderador é aquele que faz a intermediação, né, entre os participantes, acolhe ou realiza as perguntas dos envolvidos, da plateia. Ele também intervém quando o debatedor não respeita as regras. O debatedor é aquele que defende respeitosamente os seus argumentos, né, e respeita também as regras do debate e as opiniões dos outros. Aqui tem uma ideia, né, que vai ficar aqui no vídeo, sobre as regras de conduta, sobre o debate regrado, pensando na linguagem formal e respeitosa, no tom de voz moderado, escutar os pontos de vista dos outros, né? Aqui a gente tem aqui um desenhinho, né, sobre como os grupos podem ser formados, com 2 debatedores, e aí, então, pensar nisso. Partindo, então, para uma segunda sugestão, é a entrevista, muito conhecida também por vocês, onde é necessário elaborar roteiros, né? Quem serão, então, aqueles que vão entrevistar e quem serão os entrevistados, né? Então, é necessário também que se escolha, às vezes, alguém da comunidade, alguém importante que eles percebem que fizeram e construíram algo de bom para a região onde moram.
Então, deve ser aí uma escolha dos estudantes, né? Pensar também nas perguntas, nesses pronomes interrogativos, revisando os roteiros, definindo se a entrevista vai ser em podcast, face a face ou por encontros virtuais, acessar as entrevistas e assistir a várias entrevistas, né? Fazer leituras de entrevistas também e refletir, né, sobre esses usos da linguagem formal e informal. Outra metodologia, o júri simulado, muito importante também quando há um embate, né, uma situação que se queira criar um julgamento, então precisa do juiz, precisa dos advogados, precisa de um corpo de jurados, né? O juiz, no final, ele vai dar a decisão que foi tomada pelo corpo de jurados, realmente esses ficam mais quietos, né? Eles mais ouvem os debatedores ali, no caso, um advogado e o outro promotor, né? Então, assim, o de defesa, o de ataque, também é muito interessante o júri simulado. A metodologia da dramatização, muito usado na literatura, né, onde se coloca, às vezes, cenas com rubricas, cria-se também um texto teatral, né, vai já para um outro caminho da dramatização, né, pensando em textos teatrais, imprimindo aí esses textos onde cada um dos atores que vão interagir, né, pensando nos conflitos, no clímax, essas rubricas são distribuídas para os personagens, de maneira que tudo seja gravado também, pode ser, né, ou apresentado em público para os estudantes. Então, dá para retextualizar obras literárias, né, que às vezes são difíceis para os estudantes, mas eles gostam da retextualização porque modernizam, né, essa questão. Então, pensando aqui, professores, nessa organização do desdobramento da TPC, sempre, né, vocês precisam se reunir, trocar essas informações que ouviram ao longo de todas essas formações de etapa e de anos séries também, né, pensando sobre esses conceitos que vão desde o letramento até mesmo a oralidade, na sequência de atividades 4, né, selecionar essas aulas específicas da sequência de atividades 4, que atendam às habilidades para serem retomadas com os estudantes. Analisem, então, a possibilidade das metodologias aqui sugeridas, né, para a prática de escrita, que vocês vão ter ali também, usando-se da oralidade, elaborando nesse planejamento da TPC, observando, né, que todo esse trabalho que nós aqui trazemos para vocês possam dar subsídios para que vocês possam construir um bom planejamento, é assim que eu espero, né? Então, nessa formação, nós discutimos o tema central, letramento, apresentando o letramento e a oralidade, apresentamos os objetos de conhecimento, as habilidades essenciais, o aprender sempre, e analisamos uma aula. Sugerimos, então, propostas, né, metodológicas também, com enfoque na oralidade. Fica aqui, então, disponível, né, essas referências bibliográficas para ficar no vídeo. E aqui eu vou descompartilhando, me despedindo e agradecendo a toda a equipe, né, que aqui tem trabalhado, tanto a pedagógica quanto aquela que trabalha com a questão mais técnica, né, e agradecendo mais uma vez aos intérpretes de Libras e às intérpretes de Libras também, por esse trabalho muito bonito. E, professores, aqui estamos encerrando a nossa última apresentação do primeiro bimestre, e agora começaremos, né, o segundo bimestre, tá bom? Nos próximos vídeos. Até mais!